Esse homem que está na mesa de operação... Melhor não falar nada sobre isso, hein? Por quê? Questão de segurança nacional. Anselmo. Itaporanga da Ajuda, Sergipe, 1949. O menino José Anselmo dos Santos é coroinha da igreja local. Ah, bravo! Eu só pensava em igreja, e ser padre não deu certo. Por que não sei? Ele nunca me explicou. Rio de Janeiro, 1963. Aos 21 anos, Anselmo assume a presidência da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Ele era um rapaz que tinha uma voz possante, certo? E falava bem, expressava bem. E tinha, assim, uma liderança em razão disso. Anselmo é saudado pelo amigo José Manuel. Parabéns, presidente. Ao contrário de você, eu nunca imaginava que ia ser marinheiro. Ainda mais presidente da associação. Mas achava que ia ser o quê? Arcebispo. Arcebispo. Você vê as voltas que o mundo dá. Anos depois, Anselmo vai se tornar uma das figuras mais polêmicas da história política do Brasil. Era um amigo que meu marido considerava. E ele foi um traidor. Eu não tenho nem palavras para dizer para ele. A traição dele foi muito demais, porque não matou só meu marido, não. Ele mandou matar muita gente. Então você imagina o que é? Você tem um cara que teoricamente era um nome, né, nacional, que era um ídolo, que não sei mais o quê. O cara virou um reles, um traidor. O demônio destruidor. Se eu dissesse a você que é outra coisa, eu estaria mentindo. Mas, pra mim, ele é a encarnação do mal. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Vai com tira, olha ligado, tira que tira, tic-tac, bom, para todo lado. Meu irmão, aqui estou por causa dele. Vou te dizer, talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Pesado, quer mais ver, vai. Ei, Joe, os castelos já caíram e você tá na mira. Tá na mira, tá na mira, tá na mira. Boa noite. O Linha Direta à Justiça continua a série jornalística sobre os casos que marcaram o Brasil. A partir de agora, você vai entrar nos subterrâneos da ditadura militar e conhecer a história de um homem acusado de ser um traidor. Ele é José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo. Segundo antigos companheiros, ele ajudou a prender e a matar dezenas de amigos e causou a morte da própria mulher. Ele fez uma opção de ser um traidor. Ele fez uma opção de ganhar dinheiro da repressão para matar, inclusive, sua própria amada, sua própria companheira, que, segundo histórias, estaria grávida dele no momento. Hoje, Anselmo vive escondido, com medo do passado. Ele só aceitou conversar com Linha Direta à Justiça por telefone. Anselmo, você se considera um traidor? Eu fui traidor no momento em que traí o meu juramento à bandeira, o meu juramento à minha pátria. Meu filho, eu sou simplesmente um cara que ganhou consciência, que viveu em Cuba, que viu como era o Estado social totalitário, né? E que não queria nada disso para o Brasil, que assinou uma carta ao Fidel Castro dizendo que não queria aquela merda para o Brasil, e que nós tínhamos tradições cristãs, que o povo brasileiro era cristão, que o povo brasileiro tem alguns princípios. Ele é odiado pelos dois lados. A esquerda que acredita que ele foi um traidor e que traiu a causa, e a direita que acredita que ele foi um traidor da pátria e que era um comunista, um terrorista, enfim. Dentro da comissão de anistia,
A pergunta que nós vamos ter que responder é: Cabo Anselmo foi um perseguido político ou foi um perseguidor? Rio de Janeiro, 25 de março de 1964. Os marinheiros reivindicam um regime disciplinar mais flexível e um aumento salarial. Anselmo faz um discurso no aniversário da associação. Quem tenta subverter a ordem nesse país não são os marinheiros, como também não são os operários nem os estudantes. Quem tenta subverter a ordem nesse país são os aliados das forças ocultas que levaram o presidente ao suicídio, tentaram impedir a posse de Jango e agora, meus amigos, agora eles querem impedir as reformas de base. Silêncio! Silêncio, companheiro, silêncio. Eu acabei de receber a notícia que o prédio está cercado pelas tropas dos fuzileiros navais. Vamos manter a calma. Vamos manter a calma e tentar negociar com nossos companheiros. Durante toda a madrugada, o prédio ficou cercado pelas tropas dos fuzileiros navais. A negociação com os marinheiros se estendeu até a manhã seguinte. Companheiros, nós estamos lutando pelo mesmo ideal, por um tratamento mais humano, tanto para nós quanto para nossas famílias. Então é justo que a oficialidade jogue irmãos contra irmãos. Por isso eu quero convocar vocês para se juntar a nós. E aí vários fuzileiros largaram os fuzis, as armas no chão e entraram no sindicato. Daí a tropa foi substituída pela PE do Exército. A polícia do Exército prende todos os amotinados. Daí se desencadeia uma verdadeira crise, inclusive dentro das Forças Armadas, né? E, inclusive, deu o golpe militar, né? No dia 31 de março de 1964, os militares deram o golpe e assumiram o poder no país. A imprensa passou a sofrer censura. Políticos, jornalistas e líderes sindicais, entre eles Anselmo, foram presos e caçados. Os anos de 61 a 64 foram anos de grandes lutas sociais e no contexto dessas lutas acabou se gerando o famoso programa das reformas de base. E isso gerou um clima de radicalização no Brasil muito grande. As direitas e as esquerdas começaram a se preparar cada vez mais para um grande enfrentamento. Depois de quase um ano preso, Anselmo foge. É que não foi tão difícil. Desse jeito a gente derruba esses milicos em pouco tempo. Então, qual é o próximo passo? A gente está encarregado de te levar para São Paulo. Depois de um tempo que ele ficou escondido em São Paulo, ele foi levado para a fronteira, entregar ao pessoal do Brizola e dar o Brizola o mandou como representante para a Cuba. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, era deputado federal quando foi caçado. Ele tinha se refugiado no Uruguai, de onde liderava um grupo de resistência ao golpe militar. Os militares não vão querer entregar o ouro assim de mão beijada. Vamos ter que partir para a luta armada. E é aí que tu entras com tua experiência. Mas que é muito pouca, governador. É verdade, meu cara. E é por isso que eu vou te mandar para Cuba. Vais aprender as táticas e técnicas de guerrilha. Claro que nossa política será diferente. Vamos misturar os temperos. Colocar um pouco de pimenta nessa churrascada. Pode contar comigo, comandante. Predominava entre todas essas organizações a ideia de que o povo brasileiro estava maduro para um enfrentamento radical. Cuba, fim dos anos 60. Anselmo participa de um treinamento de guerrilha. Ele conhece a militante Soledad Viedma. A paraguaia Soledad Barré Viedma falava vários idiomas e tinha estudado na União Soviética. A União Soviética sempre foi uma base de retaguarda, uma base de formação teórica e prática para esses revolucionários, assim como Cuba. Parabéns, a companheira é muito destemida. Quero estar preparada para servir à revolução. Você veio sozinha para Cuba? Com meu marido.
Eu não sei se você sabe, mas o manual recomenda que os participantes do grupo devem evitar contatos pessoais. Dá licença. Companheira, seu livro. Ho Chi Minh? Esse é aquele líder do Vietnã? Ele mesmo. Eu não sabia que ele era poeta. Ele fez muitas coisas. Trabalhou num navio como ajudante de cozinha até. Nunca imaginei que a gente fosse companheiro de profissão. Você é cozinheiro? Não, mas eu era da Marinha Brasileira. Meu marido também. Zé Maria Ferreira Araújo, conhece? O Ariboia, claro. Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Ele está em Havana com minha filha. Seu nome é? Anselmo. Eu vou escrever para ele dizendo que a gente se conheceu. Ah, e você também leva muito jeito para guerrilha, viu, Anselmo? A notícia que eu tive dele foram os cubanos me dizendo: entregue a ele todo tipo de responsabilidade militar que possa estar, porque ele está apto a ser um grande chefe guerrilheiro. 30 de maio de 1971. Depois de voltar ao Brasil, Anselmo acaba preso em São Paulo. Ele é levado para o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, o mais temido órgão de repressão da época. Você sabe quem eu sou. Delegado Fleury. Olha, rapaz. Aqui ninguém confia em ninguém. Mas como eu tenho muito bom coração, eu resolvi te dar uma chance. E acho melhor você colaborar. Porque esse negócio de herói só no cinema. Já vi muito herói aqui dentro chorando, feito criancinha, rapaz. Já vi até comunista pedindo pelo amor de Deus. O delegado Sérgio Fleury era um símbolo da repressão política. Era ele quem chefiava o DOPS em São Paulo. Ele não sabia meleca nenhuma de política, ele perseguiu os terroristas como se fossem bandidos. Sabe, rapaz, eu tô muito preocupado com o futuro do Brasil. Muito preocupado. Acho que você também deveria estar. Afinal, você é um militar, é um patriota. É ou não é? Claro que sou. Então eu quero que você me ajude a acabar com esse negócio de terrorismo no Brasil. Mas eu tô envolvido nisso. Isso vai continuar, só que trabalhando como agente do governo. Você vai ser nosso 007. Oficialmente você vai continuar preso, mas vai ficar morando aqui numa cela especial com todas as regalias, vai poder ler, ouvir música, vou fazer de tudo. Enquanto isso, você conta pra gente tudo o que você sabe. Oh, rapaz. Eu preciso da sua ajuda para atrair seus companheiros pra cá. Eu tô ansioso para conversar com eles também. Quando eu fui lá pro Pau de Arara, apanhei, mijei no Pau de Arara, fiquei numa situação constrangedora, eles já tinham toda a informação e muito mais coisa do que eu, como um militante, sabia. Vocês estão subestimando até hoje o nível de informação que as Forças Armadas, que as Forças Policiais tinham de todo o movimento naquela ocasião. Ele não pode nunca, jamais ser comparável a outras pessoas. Outras pessoas abriram porque não conseguiram suportar a dor, a tortura. No caso dele é diferente. Ele fez um acordo. Matar foi a opção dele. Levar as pessoas à morte. Enquanto antigos companheiros são torturados nos porões, alguns andares acima, Anselmo vive como hóspede. Mas eu estou convencido disso, que ele realmente já tinha alguma tendência, alguma dúvida e tal, e que quando foi preso, passou para a repressão. Usando o codinome Jonathan,
Anselmo faz reuniões com militantes num apartamento no bairro de Perdizes. Eles discutem formas de enfrentar o governo militar. Bom, agora a gente tem que tomar muito cuidado que os militares estão de olho. A gente tem que fazer tudo que vocês estão precisando. O lugar montado por agentes do DOPS permite que as conversas sejam gravadas e as pessoas identificadas. A partir daí, começam as armadilhas. Anselmo marca novos encontros. Os militantes são presos e mortos. Em 1999, Anselmo tentou justificar seu comportamento numa entrevista ao jornalista Pedro Bial no Fantástico. O que eu estava traindo não era eles, não. Eu estava simplesmente reconhecendo que aquilo que eu estava fazendo estava errado. E fazendo isso, aqueles que morreram dentro desse negócio, brigando dentro dessa coisa... Aqueles que morreram como consequência de informações que o senhor deu? Como consequência de informações que eu dei, eles morreram como consequência de suas escolhas pessoais. Eles sabiam que o caminho era sem retorno, com ou sem as informações que eu tivesse dado. Com ou sem. Segundo relatos de policiais, ele recebia $300 para fazer esse papelão. O boato de que o cabo Anselmo era um espião começou a se espalhar. Nessa época, Anselmo marcou um encontro com o Carlos Eugênio da Paz, o comandante Clemente. Ele era um dos líderes de uma organização guerrilheira chamada Ação Libertadora Nacional. Vila Mariana, zona sul de São Paulo, 1971. Clemente e mais 2 militantes vão se encontrar com Anselmo. E aí, você acha que o cara é agente infiltrado mesmo? Não sei, mas a gente tem que ficar atento. Vê lá o que vai falar, hein? Ô, rapaz, você acha que eu vou abrir alguma coisa? Eu só topei encontrar com esse sujeito pra olhar no olho dele. Ver se eu chego a alguma conclusão. Para que eu ponto aqui, Para. Então, companheiro, qual o problema? É que eu acabei de chegar de Cuba e eu tô totalmente desinformado. Eu preciso montar um esquema seguro. Para isso eu conto com a sua experiência. Os aparelhos são sempre alugados em nome de companheiros legalizados, que não conhecem a organização. O ideal é gente de meia idade. Os melhores bairros são de classe média. Quanto mais perto do centro, melhor. Eu também tô precisando de abrigo. Será que você não teria um nome? Um endereço? Eu vou ver o que eu posso fazer. A gente se fala através da companheira Catarina. Catarina? É. Certo. Boa sorte. Pra você também. E aí, o que você achou? Tem cheiro de enxofre. Peraí, eu acho que a gente tá sendo seguido, hein? Tá mesmo, são 2 carros. Não tá confirmado. Filha da mãe virou mesmo dedo duro. Faz o balão ali. Vamos voltar com tudo pra cima deles. No tiroteio, Fleury é atingido de raspão no nariz. Esse tiroteio dá a certeza de que o cara era um infiltrado. Apesar dos comentários, Anselmo mantém as reuniões com Fleury. Senta aí. Você tem causado um número de baixas significativo nessa corda terrorista, mas é bom não abusar. O boato está correndo solto por aí
E nós precisamos mudar de estratégia. Não adianta ficar se arriscando para pescar um bando de sardinhas. Temos que procurar os tubarões. Só que os tubarões não estão dando sopa por aí. Eu sei disso. Por isso que você vai pescar em outras águas. Estou mandando você para o Chile. Lá o pessoal ainda não está muito bem informado do que está acontecendo por aí. Nós vamos nos aproveitar. Você vai fazer contato com o comando da VPR. O ex-sargento do Exército, Onofre Pinto, era o comandante da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, no Chile. Era um território livre na América do Sul para articulações de esquerda, para organizações de esquerda se prepararem e se organizarem para voltar à luta. Novembro de 1971. Anselmo chega ao Chile e revê antigos companheiros. Bom, a ideia é montar um grupo de resistência a partir do Nordeste. Mas tem que ser um grupo forte, com companheiros experientes e bem treinados. Com isso, a gente tem chance de ganhar o apoio do povo. Eu não sei. A gente precisa estudar isso com calma. Não dá mais tempo, comandante? Agora a gente tem que resolver as coisas com rapidez, senão vai ser tarde demais. O companheiro tem razão. É preciso ter agilidade nas decisões. Vamos plantar a nossa base em Pernambuco. E quando a gente estiver forte o suficiente, a gente desce pelo interior de Alagoas, Sergipe, até a Bahia. Tem tudo para dar certo. Eu dou meu voto de confiança. Se o nosso objetivo é o Brasil, não adianta nada ficarmos acá esperando que alguma coisa aconteça. Está certo. Mas eu preciso consultar outros companheiros do comando da organização. O chefe da organização, em Santiago, no Chile, ele não acreditava ou não queria acreditar na informação que veio de fontes seguras de que o Camões passou a trabalhar para a polícia. Companheiro Zé Manuel, que saudades. Muito obrigado pelo apoio. Eu ia negar ajuda a um velho companheiro. E além do mais, eu tô louco para lutar em minha terra. Ao lado dos meus conterrâneos. Todo mundo estava lá para quê? Para voltar pro Brasil, para continuar a luta. A gente continuava achando que ia dar certo. Companheira, quanto tempo? Eu fiquei sabendo da morte do nosso querido Zé Maria. É o preço que se paga por el triunfo da revolução. E a sua filha? Está em Cuba com a tia. Pero assim que pueda, eu busco a pequenina. O objetivo era matar. Era trazer exilados, trazer banidos e matar. Durante a estada no Chile, Anselmo anota todos os detalhes de seus contatos. Esse documento será enviado para o delegado Fleury. E lá ele descreve todo o cenário, como é que se dava a relação da organização, né, que é a VPR, né, e descreve, inclusive, que ele tinha se ligado afetivamente a uma das pessoas, que é a Soledad Barreto Viedma, que era filha de um dos fundadores do Partido Comunista Paraguaio. Eu esqueci de te agradecer pelo apoio que você me deu. Não tienes nada que agradecer-me. Não te apoiei. Foi isso a proposta. Gostei da sinceridade. Acho que já está na hora de ir para casa. Eu te levo lá. Mas antes vamos terminar de tomar esse vinho. Ai, eu não sei. Já estou meio tonta. Eu não li nada no manual do revolucionário que condene um pilequinho de vez em quando. Tem certeza? Absoluta. Eu sempre tive inveja do companheiro Zé Maria. Não fala isso. Por quê? Não sei. Isso te perturba? Ai, não sei. Vem cá. Apesar do romance, Anselmo atraiu Soledad para Pernambuco, junto com José Manuel. A eles se uniram Pauline Reistulo, Eudaldo Gomes e Evaldo de Souza, que faziam parte do comando da Vanguarda Popular Revolucionária. São todos exilados que acreditam na possibilidade de retomada da luta armada no Nordeste, através de um cara
teoricamente confiável, que seria o Anselmo. O último a se incorporar ao grupo foi Jarbas Pereira. Aos 24 anos, ele trabalhava numa livraria no Recife. Cidade de Toritama, Pernambuco, 1972. Anselmo monta uma farsa. Ele apresenta um outro agente infiltrado no grupo como se fosse um militante. Bom, esse é o companheiro César, meu homem de confiança. Ele vai ser fundamental para os nossos planos. Ele vai como militante da VPR, junto com o Anselmo, mas vai como um misto de carcereiro do Anselmo e segurança do Anselmo. Eu acho que em breve a gente já vai poder praticar algumas ações importantes. Mais alguma questão? Não. Então a reunião está encerrada. Vocês já estão indo embora? Ah, não vão não. Não antes tenho que provar minha broa de milho. Fica para outra ocasião. Mas vocês não sabem o que estão perdendo. A broa de milho que a minha mulher faz, olha, é a melhor de todo o Nordeste. Roselia, minha querida, obrigado por tudo e até a volta. O beijo que ele me deu no rosto dentro da minha casa foi um beijo de traição. Que eu disse a meu marido. Eu senti falsidade no beijo dele, porque eu não sabia que ele era tão cruel. Porque se eu soubesse que ele era tão cruel, ele não tinha entrado na porta da minha casa. No próximo bloco, a armadilha de Anselmo. Ele atrai a mulher de uns amigos para a morte. Não tem dinheiro no mundo de anistia que pague todo o meu sofrimento. De César, Anselmo aluga a Granja São Bento no município de Abreu e Lima. O lugar se torna uma base do grupo. Então, o que vocês acharam do lugar? É muito bueno. Bem localizado e de difícil acesso. Mas e a vizinhança? Não tem problema nenhum. É tudo gente simples. Eles estão mais preocupados com a plantaçãozinha deles. Aqui vocês estão seguros. Podem ficar tranquilos. Enquanto os militantes se reuniam em Pernambuco, a informação de que o Cabo Anselmo era um traidor se espalhava entre as organizações de esquerda. Até que no início de 1973, uma carta chegou ao Brasil com uma ordem. A decisão era chegar em Pernambuco, interrogar o Anselmo e matar o Anselmo, né? Ajustiçar o Anselmo. Ele tem acesso à correspondência que vem, vamos dizer assim, com a sentença. E aí ele toma todas as providências. De acordo com a versão de Anselmo, ele e César se reúnem com o grupo no Recife. O companheiro chegou do Chile trazendo essa carta. Ela está em código, mas eu já decifrei. É uma sentença de morte. A sentença de morte para quem? Os companheiros do nosso comando chegaram à conclusão de que eu sou um agente infiltrado e que devo ser justiçado. Todos vocês conhecem meu caráter. Sabem que jamais eu trairia vocês. Mas a gente está aqui para obedecer às ordens do nosso comando, não é? Não foi isso que a gente aprendeu? Por isso eu não quero mais estender essa história. Vamos acabar logo com isso. Vocês acham mesmo que eu sou um traidor? Podem me matar. Como você mesmo disse, companheiro, a gente tem um compromisso com a hierarquia da organização. Se a ordem é o justiçamento, então vamos cumprir a ordem. Não, aqui não, companheiro. Os vizinhos podem escutar o barulho dos tiros. Se todos aqui estão a favor da execução, tudo bem. Mas vamos fazer lá na Granja São Bento, que é um lugar muito mais seguro. Segundo Anselmo, ele e César enganaram o grupo e depois fugiram. Eles sabiam que, nesse momento, já havia um plano para matar os outros militantes. No relatório enviado a Fleury, Anselmo entregou todos os seus companheiros e fez apenas uma observação. Foi no momento em que falou de Soledad, a mulher que estaria esperando o filho dele. Ele diz, se fosse possível pedir, se fosse possível pedir, pediria que a solução para ela não fosse a extrema, a final, ou seja, que não matasse. No dia seguinte, os 6 companheiros de Anselmo aparecem mortos na Granja São Bento. Entre eles, Soledad. Na entrevista ao Linha Direta Justiça, o Cabo Anselmo falou sobre as mortes da Chácara São Bento. Levavam tudo para o que era uma versão de esquerda. Inclusive aquela, por exemplo, que a Soledad Barra Edma tinha um filho meu e foi morta com um filho meu.
Muito bem, a Soledad, ninguém nunca chegou e disse, porra, é verdade. A Soledad chegou no posto de saúde antes de nós convivermos, porque nós não queríamos filhos, e ela botou um DIU. Se ela tinha um filho é porque o DIU falhou. Tá? E eu sinto muito que esse filho meu e dela não tenha nascido, porque eu tenho um grande amor, conservo aqui no meu coração um grande amor pela filhinha dela que eu conheci, com o meu companheiro queridíssimo José Maria, que foi o marido dela em Cuba. Segundo a versão divulgada na época, os militantes teriam sido cercados quando participavam de uma reunião terrorista. Houve um tiroteio e foram todos mortos. A equipe do Linha Direta Justiça localizou moradores da região que contaram o que viram naquele dia. Mas um dos corpos ninguém chegava não, que ele mandava se retirar logo. Ele não queria ninguém aproximadamente dos corpos. Que a polícia e o exército passou, que eram marginais, bandidos, assaltantes, que foram mortos. A repercussão foi tipo, acabou a organização. Foi mais ou menos o enterro da organização. A história do tiroteio na chácara só foi desmascarada mais de 20 anos depois, quando a ditadura militar já tinha chegado ao fim. O governo de Pernambuco investigou o caso e provou que não houve confronto, que não houve nenhum tiroteio. Foi tudo uma farsa. 4 dos militantes mortos tinham sido sequestrados em outro lugar, torturados de forma cruel e assassinados sem nenhuma chance de defesa. Nas dramatizações a seguir, você vai ver como os militantes foram sequestrados. Olá, querida. Bairro de Boa Viagem, Recife, 7 de janeiro de 1973. Soledad e Paulinho são presas numa loja. A comerciante Sonja e o marido dela testemunham a violência dos policiais. Colocaram uma delas, foi a Paulinho, deitada no chão do carro, botaram os pés em cima dela. Soledad foi colocada num box e saíram amarradas. No mesmo dia, agentes da repressão prendem Jacques. Foi retirado da livraria com testemunhas e posteriormente massacrado dessa forma, né? Horas depois, José Manuel, amigo de Anselmo há mais de 10 anos, é sequestrado num posto de gasolina. O Evaldo e o Eudaldo é que a gente não sabe exatamente, talvez eles estivessem realmente na granja, né? Os militantes sequestrados aparecem mortos. Os agentes da repressão teriam inventado a história do tiroteio para justificar os assassinatos. As pessoas que foram mortas com sinais de tortura. As 6 pessoas que foram mortas com tiros na cabeça, quer dizer, precisaria ter uma pontaria exímia para poder acertar a cabeça de quase todos. Apesar da morte de José Manuel, a mulher dele, Genivalda, continuou a ser perseguida. Ela afirma que foi presa e estuprada por agentes da repressão. E por infelicidade eu engravidei. Engravidei, tive que esconder da minha família. Aí um dia eu procurei um padre da minha igreja, conversei com ele, disse que tinha acontecido isso, e o padre disse que eu tinha que ter esse filho. Eu disse, padre, com licença da palavra, quem vai ter esse filho é a que eu não tenho filho de um estrupo, ainda mais de um militares, que eu tenho certeza que foi eles que mataram meu marido. O padre disse, você vai preta pro inferno. Eu disse, pois deixa eu ir preta pro inferno, esse filho eu não tenho. Ah, filha, fique em paz, que Deus te abençoe. Eu procurei uma pessoa para me ajudar e as pessoas me negaram. Fui em Natal vários médicos, ninguém quiseram fazer meu aborto. Aí tem uma senhora em Recife, que tinha sido vizinha minha, aí ela procurou uma enfermeira e a enfermeira me aplicou uma injeção, dessa injeção quase que eu morro, para ter esse aborto. Foi uma tortura. Na minha cabeça, eu tentei suicídio 8 vezes, eu quase enlouqueci, porque eu não imaginava nunca eu matar um filho. Mas eu também não tinha condições de ter um filho numa situação dessa. No
fim dos anos 90, o governo brasileiro reconheceu que os militantes da Chácara São Bento foram sequestrados, torturados e assassinados. O governo indenizou Genivalda e os parentes das outras 5 vítimas. Não tem dinheiro no mundo de anistia que pague todo o meu sofrimento de meu filho, das minhas 2 filhas, da minha família, de meu pai, da minha mãe, de meu irmão. A seguir, depois de anos escondido, Anselmo provoca polêmica. Ele quer uma indenização do governo. Se ficar caracterizada a condição de anistiado político, ele teria direito a uma indenização. Os militantes de esquerda nunca mais viram Anselmo. Para mudar de identidade e fugir, ele fez uma operação plástica. Não se preocupe que ela está inchado, viu? Daqui a um mês vai estar perfeito. Dá certo. O doutor é um verdadeiro Michelangelo. Vai ficar mais bonito que o Tarcísio Meira. Se prepara que você vai encarar uma nova vida. Depois da operação, Anselmo passou a viver escondido. No ano passado, ele pediu uma indenização ao Ministério da Justiça. Anselmo alega que foi expulso da Marinha e que teve os direitos políticos cassados pelo governo militar. Em outra ação, pede reintegração aos quadros da Marinha. As 2 ações ainda não foram julgadas. Trabalhou para a polícia, então, como tal, ele está no campo, a meu ver, dos que não deveriam ser anistiados. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas ele tem o mesmo direito que eu tenho. Do ponto jurídico, do ponto de vista institucional, ele foi punido pelos mesmos motivos que eu fui punido. Então, ele tem o mesmo direito que eu tenho de ser anistiado, de ganhar suas promoções, de receber sua aposentadoria. O que ele fez depois é abominável, mas é outra história. A reintegração na Marinha é ridículo, total, né? Agora, pedir indenização é uma canalice muito grande, né? Porque a anistia é para quem cometeu crimes contra o Estado. Ele não, ele cometeu a favor do Estado. A indenização pelo quê? Se ele recebeu. Nós, militantes, nós não recebíamos para lutar contra a ditadura. Ele recebeu para nos torturar, para nos entregar para a tortura. O que tem que se entender é que a indenização da Comissão de Anistia não é uma indenização para a esquerda radical, para os militantes da esquerda radical. É uma indenização a todos aqueles que foram, de alguma forma, prejudicados ou caçados em seus postos ou preteridos de ganhar dignamente a vida em razão do regime que imperava na época. Eu acredito que o processo do Cabo Anselmo, no atual ritmo das nossas sessões de julgamento, deve entrar em pauta até meados do ano que vem. Nós vamos ter que nos imbuir de uma série de elementos que são históricos, sim, que são políticos, sim, mas que são elementos, tão somente elementos para poder subsidiar uma decisão que é técnica. Se ficar caracterizada a condição de anistiado político, ele teria direito a uma indenização, reparando toda a sua progressão funcional, como se na ativa estivesse hoje nos quadros da Marinha, né, asseguradas inclusive as suas promoções. Hoje, Anselmo tem 64 anos. Ele pode estar em qualquer cidade do Brasil. Eu, mais uma vez, estou mudando de endereço diversas vezes, milhares de vezes. Um homem que não tem nome, um homem que não tem pátria, um homem que não tem cidadania, um homem que não existe. Que diabo você quer que um homem que não existe? Qual é a sua opinião? Você acha que o Cabo Anselmo tem o direito de receber uma indenização do governo e ser reintegrado aos quadros da Marinha? Acesse agora o nosso site e participe de um debate com o advogado de Anselmo, Luciano Juliano Blandt, e com o jornalista Ivan Seixas, que é integrante da Comissão de Familiares
de mortos e desaparecidos políticos. O nosso endereço na internet é www.globo.com/linha direta. Entre e dê a sua opinião. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite, até lá.